os impulsos, por sugestão, preferindo primeiramente as vozes afins. É esta a técnica psicológica íntima daquele ato que se sintetiza na frase, ir ao encontro do povo. Isto significa, exemplo, onde existir uma classe dirigente, superior por qualidades intrínsecas e não só por atributos exteriores, mesmo se é formada por homens obscuros que trabalham substancialmente sem rumores de formas, aquela classe tem o dever heróico de caminhar em direção ao povo. Digo heróico porque árduo, principalmente se apenas acabaram de emergir da lama, obrigando-nos a colocar as mãos naquilo que mais nos enoja e isto para elevar também os outros. Estes são geralmente desprovidos de qualquer senso de compreensão e de gratidão e acreditam somente no seu arrivismo pessoal. Não é lícito que se faça disso um pretexto de demolição do melhor. Cabe o cargo de direção, baseado em normas rígidas de disciplina, a quem sabe mais. A vida é trabalhosa para quem verdadeiramente se dirige ao povo. Quem possui o comando tem o dever bastante árduo de manter a ordem. Não basta então dizer que a vida é missão. Não basta. É preciso possuir uma fé evidente, lógica, vivida na luz da mente e na paixão do coração que nos faça lembrar a todo instante que a vida é missão. Somente então o trabalho será estável quando estiver equilibrado, o que significa que a nossa dedicação aqui na terra será compensada pelo céu, o qual sempre irradiará bênçãos se nos encontramos aptos a pedir e dignos de receber. Desta maneira, a obra de educação é verdadeiramente o ato de fraternidade. O educador representa a força do bem, fazendo-se canal para sua descida desde o divino, mesmo quando a involução humana o constringe a adotar formas de coação. A educação é bondade, mas não deve jamais permitir que a ignorância dos involutos satisfaça o seu mais forte instinto, que é transformar bondade em fraqueza a fim de poder subjugar. Nestas condições a bondade tem o dever de armar-se com as garras afiadas à mostra para a sagrada proteção do bem. A culpa é somente da involução humana que lhe impõe, para afirmar-se, os métodos fortes da disciplina, desenvolvendo-se, desta maneira, na imensidade da luta do bem contra o mal. Esta é a áspera e dura realidade do esforço pedagógico. Existe para cada alma um peso específico inviolável, sempre pronto a manifestar-se que escava abismos inacessíveis e distâncias terríveis. Quem está por baixo agarra-se, como quem se esteja afogando, desesperadamente, aquilo que está no alto para arrastá-lo à própria baixeza e fazê-lo afogar-se consigo. Naquele pequeno mar de cabeças que é uma classe, sinto o problema da educação do povo e encontro o mundo nas suas notas fundamentais. Aqueles jovens estão todos ali a pedir força e bondade, sabedoria e paciência a todo instante, valor e exemplo. Estão todos curvos trabalhando como homens para fazerem-se ao largo na vida. Domina uma espécie de instinto para marchar contra a cátedra, atingi-la, pisá-la e destruí-la, num ímpeto, a fim de permitir ao eu maior gritar lá de cima. E a eterna história do homem. Sobre aquele pequeno mar de almas se destacam estas notas dominantes da psicologia coletiva como leitmotiv que emergem da confusão dos menores motivos individuais. Na qualidade o instinto de subir é dominante, como é também o crescimento físico. A natureza estabelece logo uma graduação de valores entre os jovens, seja mesmo com critérios elementares que, segundo as leis primordiais da seleção, dão a supremacia, com qualquer meio, ao mais forte. Se os escolares, como um povo, podem representar a explosão das forças elementares da natureza, compete ao educador, como ao chefe, enxertar naquele campo os estímulos de ordem superior. Educador e classe, como chefe e povo, representam os dois extremos dos valores sociais, o máximo e o mínimo. O ato educativo consiste no aproximar e fundir estes dois extremos, estes dois polos da vida moral, que são complementares, feitos para unirem-se. Cada aglomeração de seres humanos se comporta,
por fenômeno de psicologia coletiva, como um ser único, possuindo uma personalidade diferente daquela dos seres componentes, uma personalidade própria com muitos olhos observadores, que sente as consequências daquilo que acontece em cada ponto seu. Ela tende a nivelar-se no plano dos menos evoluídos, os quais, mais prepotentes, tentam tomar as diretrizes porque existe na coletividade como que uma tendência ao relaxamento de controle e um abandono de responsabilidade. Contudo, aquela psicologia coletiva tende também a fazer-se arrastar pelo educador ou pelo chefe se ele é o mais forte, o melhor e sabe se fazer sentir substancialmente como tal. A verdadeira luta inicia-se então entre ele e os piores. A maioria flutua incerta para aderir ao vencedor. Estamos ainda numa fase biológica tão atrasada que a justiça não se pode fazer valer sendo pela força. Culpa dos homens e não dos chefes. Uma classe como o povo, compreende primeiramente a força e somente depois, em segunda ordem, a justiça. O progresso da civilização é dado pela mudança das relações entre força e justiça, isto é, por uma progressiva extinção do primeiro valor e por um proporcional fortalecimento do segundo. Aquelas unidades psicológicas são sensíveis e podem ser educadas. Se este é o seu instinto é porque foi construído desta maneira na longa experiência do passado. Compete ao educador enxertar novos estímulos naqueles instintos para transformá-los em qualidade superior que serão os instintos do futuro. E é maravilhoso observar com quanta rapidez se transmite a todo o organismo a sensação de um golpe produzido em qualquer ponto. É desta forma que um exemplo dado por um único indivíduo atinge os demais. Cada indivíduo encontra a si mesmo em cada membro da coletividade, sentindo imediatamente, como própria, a sensação do prêmio ou da punição direta em qualquer dos seus componentes. Contudo, para a transferência da evolução humana da sua fase orgânica para a fase psíquica, chega-se, enfim, a um primeiro grau de aperfeiçoamento nervoso coletivo que, no campo pedagógico, indica adoçamento de métodos e aprofundamento de penetração psicológica. Então, o ato educativo se aperfeiçoa no cuidado dispensado ao indivíduo cuja natureza específica encontra a maneira de adaptar-se. Nestas condições, quando a penetração psicológica se faz mais aguda, a separação do lastro social dos melhores se torna mais rápida. Podemos dedicar-lhe um cuidado mais especial porque a missão do ato educativo é não obstaculizar, favorecendo as zonas parasitárias, mas secundar os estímulos naturais da seleção, que agora é, sobretudo, psíquica. O significado e objetivo da educação não é nivelar, mas selecionar. É descobrir o melhor para encorajá-lo, a fim de utilizá-lo e não mutilá-lo, reduzindo as proporções do medíocre. O materialismo do último século criou e elevou como modelo o tipo do homem normal adaptado a uma pequena vida burguesa, calculada, utilitária, sem fé e sem aspirações. As resistências são grandes, porque este tipo tende a estabilizar-se pela lei do menor esforço. É biologicamente conveniente. Entretanto, outras leis biológicas estão de atalaia e prontas para varrer estes acomodamentos parasitários que desejam parar no caminho da vida, paralisando a seleção. Elas arremessam a força da evolução contra a indolência dos estacionários. Estas forças evolutivas abalam tais equilíbrios cômodos, utilitários, de conveniência, sem amanhã, resolve-os porque objetiva criações sempre mais altas. Devemos voltar-nos ao povo para elevá-lo em massa, procurando, sobretudo, desentranhar os melhores, somente aos quais pode ser confiado o futuro. A psicologia da escola. Impressões. 1933. Um artigo de Camilo Viglino na revista Rosminiana estimulou-me a expor estas minhas impressões. Elas poderão, talvez, interessar porque partem de um homem que ingressou no magistério no período de sua vida madura e julga com a experiência das coisas humanas,
Vê e sente o problema da escola através da psicologia com que está habituado a enfrentar e resolver os mais diversos problemas do pensamento e da vida. Por escola entendo aqui a escola média, compreendida não como um problema teórico e orgânico, mas como um problema prático. Trava-se a luta do mestre no diuturno contato com a crua matéria cerebral dos jovens. Ele, fadigosamente, ara os campos virgens da inteligência obstinada para tirar no sulco traçado a semente do saber. Os dois termos da equação pedagógica são professores e estudantes. Diversos e opostos, com o desígnio de ensino mútuo, porque também os jovens podem ensinar muito ao professor que souber observar, a fim de acumular depois uma preciosa experiência psicológica e conduzir o resultado na prática do seu apostolado. Entre os dois extremos deveria, sem dúvida, estabelecer-se uma reaproximação psicológica para que vibre a centelha da comunhão espiritual, sem a que a transferência do saber não é possível. Eis, porém, como me surgiram nas suas diferentes psicologias. De um lado, o professor. A classe é a sua orquestra, que ele dirige, e a qual transmite não só o impulso cultural que a faz avançar intelectualmente, mas infunde também com o contato contínuo, com o exemplo, com o método, a própria personalidade, aquela personalidade humana que transparece de tudo e proporcione o seu cunho de ambiente. Na irradiação de sua personalidade as personalidades menores dos alunos, menores porque não estão ainda desenvolvidas e prontas para receber, está o mais alto sentido da escola, está contínuo, com exemplo, com método, a própria alma, acima de todas as necessidades formais, como esplendem todas as altas coisas que estão acima das aparências do tempo e da vida. Aquela irradiação tende a qualquer coisa de maior. Além de elevar as inteligências um mais alto grau de erudição, tende a dar aos espíritos o sentido de uma vida mais completa e mais profunda, na qual lampeja um ideal, mesmo que seja expressa na sua mais simples forma de exata observância de dever. Aos olhos do professor, o problema do ensino não pode ser tão somente a mecânica transmissão do saber como o deseja nosso século de eruditos e de especialistas ainda à procura da última síntese, podendo, porém, dilatar-se naquele problema muito mais vasto da compreensão da vida, compreensão que a síntese cultural não pode dar, que nenhum curso ensina e nenhum concurso controla, que não é tanto uma ideia abstrata, uma concepção, quanto um sentido de vida vivida, uma emanação que somente um espírito maduro e profundo pode irradiar, entregando-se totalmente. Abre-se, então, aos olhos do professor, a visão de uma tarefa superescolástica, construção de intelectos e, na transformação da pedra rude em escultura conceituosa e bela, quase a infusão de um hálito da própria alma, construção de homens. Um plasmar de personalidade, um criar no espírito com ato superior ao do artista que se exprime na matéria, onde imprime o seu alento humano. Desçamos agora da cátedra e atravessemos o fosso profundo que a separa dos escolares. Fosso profundo sobre o qual se projetam pontes, como nas antigas fortalezas. Transponhemo-las e observemos o outro extremo da realidade escolástica. Os estudantes na sua psicologia oposta. Enquanto nós, idealistas do ensino, vagamos no céu da religião do espírito, que faz da vida um ato de fé, no campo das belas construções, filhos da nossa maturidade, a maior ou menor turma dos escolares é toda concorde e sempre unida. Mostra-nos que, olhando do outro lado, o nosso conceito pode parecer uma utopia. O ponto de partida do rapaz, como toda a sua psicologia, é completamente diverso. Todos os alunos estão ali com um único instinto, o instinto de suas idades: brincar, divertir-se sem preocupações, alcançar com o menor esforço possível os resultados das notas e promoções para dar o assalto à vida. É a lei do menor esforço. Não tendo sofrido, ainda não compreenderam porque a dor gera reflexão. A vida, como ingenuamente pensam,
está no seu irrefreável impulso para a alegria. Que lhes importa Cícero ou Shakespeare, gramática ou álgebra? Abstrações difíceis, belezas e conceitos para os quais as suas almas ainda não estão e talvez nunca estejam amadurecidas. Que tristeza, que aborrecimento, que coisas indigestas e fastidiosas para serem forçosamente engolidas. Enquanto o professor se arrebata por Goethe ou por Ésquilo, o rapaz se entusiasma pela sua gaiatice, procurando avidamente um momento de refrigério, no que é tão compreendido pelos colegas de sua intimidade. E que peso para o professor dever impor atenção, falar a quem não o acompanha e que sabe e faz aparentar, por instinto, todos os mais inverossímeis cansaços a fim de fugir à aula. Que sentimento de rebelião, que energia os jovens apresentam para afirmar e impor o seu próprio eu, belo ou bruto, nobre ou baixo, qualquer que o seja. Para tornarmos-nos interessantes, necessitamos descer continuamente aos seus níveis, reduzir o estudo a um jogo, agitado e rumoroso como uma partida de bola, com explosões de sentimentos muitas vezes não elevados e supressão de toda a ideia abstrata. A nobre curiosidade do saber é, todavia, uma exceção, a ponto de vir a ser considerada quase patológica na qualidade. Para a compreensão perfeita, seria necessário abaixar todas as pontes, e encher definitivamente o valado. Do outro lado não existe, todavia, apenas a irreflexão juvenil, mas toda a psicologia diferente da vida, imposição perfeita do instinto. Do outro lado existe a luta pelo ponto, para a promoção, há todo um esgrimiraque, toda uma realidade diversa, tão férrea a ponto de submergir todas as outras. O escolar ali se encontra a nos lembrar a cada momento a sua maneira de agir. É um implacável do te diz, dou, para que des, e este é o melhor caso do jovem dito inteligente. Ele está ali a ensinar-nos que o tempo é dinheiro, que a energia psíquica é preciosa, que o melhor é ao que chega, de qualquer maneira, primeiro. São as leis da vida, que todo mundo respira, as quais ninguém sabe se esquivar, nem mesmo de todo, o idealista. Tudo é luta na vida. Com tal psicologia o jovem afronta a escola, com os critérios da vida, mostrando-nos eloquentemente que não se trata, na verdade, de uma conversa. Através de quão angustiosas dificuldades devemos exaustivamente preparar a estrada para a luz do pensamento. Concluindo, a minha impressão é que, posto o problema nestes termos, conforme se me apresenta, a habilidade do professor, uma verdadeira arte, consiste no saber abaixar sobre o fosso o maior número possível de pontes, todas, em definitivo, abolindo, se possível. Não é, porém, uma arte fácil. Certos estados de calma e de ordem nas salas de aulas são produtos do temor, não da compreensão, mantendo as pontes levantadas. O certo é que, no encontro entre duas tendências opostas, o choque é inevitável e a solução é imposta pela disciplina. É a realidade da vida, que não se pode e não se consegue deixar totalmente fora do limiar sagrado do templo das formações espirituais, que nos acompanha e entra conosco, mesmo onde não desejamos. Esta ali, entretanto, a nossa arte. Saber circunscrever a coação, para afastá-la gradativamente, tendendo para sua eliminação, de modo a não restar senão a ideia, a imagem do constrangimento ao estudo e ao dever tornada habitual, depois coisa natural e subentendida, que esvoace, todavia, no ar, invada a atmosfera local, como um pressuposto que não possui mais a necessidade de concretizar-se em fatos. Então, se não a convicção, ao menos a sugestão de ordem e do dever descerá ao espírito do jovem, um novo hálito lhe será fixado para formar o germe de um mais nobre instinto, no adulto. E a nossa arte reside no habituar contemporaneamente os jovens à compreensão e à comunicação, está no abrir as suas almas à confiança, despertando-lhes o interesse pelo estudo. Nesta arte está a evolução da educação, que tende das formas antigas de punições materiais às formas de orientação,
baseadas na comunhão espiritual. À medida que a sensibilidade se aperfeiçoa, o constrangimento se sutiliza e desaparece, transformando-se no elemento convicção, que suprime o desperdício de energia. É menos oprimente para o aluno, é mais lucrativo para o ensino. O constrangimento não se compatibiliza com o uso do pensamento, de sua natureza livre e espontânea que somente se nutre do contato com outro pensamento livre e espontâneo. A revolução no mundo é hoje revolução moral. O conceito biológico de vida-luta será substituído por este imensamente mais alto e potente de vida-missão. O conceito de trabalho ou vantagem individual será substituído pelo trabalho-função coletiva. O ideal não será mais a palavra abusiva e vazia de outrora, mas a suprema verdade e centelha de ação. Será a potência que fará do mundo vacilante uma civilização nova. Esta ideia introduz na vida dos povos elementos novos e pode ser considerada a base de uma nova fase de evolução biológica. Não é exagero para quem vê com a grandeza da alma as grandes coisas, as coisas imensas do destino e da eternidade, observar nisto a explosão de uma força moral de ordem cósmica. E, se na vida, o ideal deverá entrar com o ímpeto de uma avalanche, isto se realizará primeiramente na escola, porque ela é, por sua natureza e tradição, o núcleo e o canal de irrigação, o templo das mais altas missões espirituais. A arte de ensinar e de aprender. 1934. Uma boa e despretensiosa conversa. Um retrospecto repousante, numa rara tarde tranquila, sobre coisas observadas por experiência direta, e sobre conceitos emanantes desta nossa vida de missionários do ensino, conceitos que ressurgem aqui, por um momento, naquele aspecto particular em que se apresentam e como eu os sinto. Conversa rápida, feita laconicamente e com franqueza, toda pessoal, como a do meu feitio, em todas as sensações e interpretações da vida. Isto é devido ao meu instinto irrequieto que deseja caminhar a todo custo fora dos caminhos batidos, numa procura anelante de uma realidade mais profunda do que aparente e, todavia, sempre concreta e emanente de fatos vividos. Não é verdade que não é tanto em si mesmas que as coisas interessam, quanto pelas vibrações que despertam em nós. Não tanto pelas suas pulsações intrínsecas, quanto pelas sensações que fazem brotar em nossas almas. As coisas do mundo, inertes e iguais para todos, estão em seu lugar. Parece que somente nosso olhar as anima e seja belo apenas vê-las, não na sua nua realidade objetiva, mas refletidas no tormento de nossa alma viva. Neste espelho parece que se revestem de uma beleza nova. A interpretação de quem as sentiu profundamente nos guia em face das coisas mais simples e comuns, a uma nova interpretação, inesperada, possuída da magia de dar de si uma nota que reconhecemos, mas que, todavia, não sabíamos achar. Quantas vezes nas breves pausas, e quem ensina sabe muito bem como são breves, transigindo com a áspera atenção nervosa de quem se senta à cátedra, ao perpassar os olhos na pequena multidão de cabeças irrequietas, parei para pensar, o olhar perdido é longe, em tantos problemas com que nos defrontamos e agitamos na escola. Eles parecem pequenos, reduzidos como estão nas fórmulas de um regulamento ou de um conceito esquemático preposto a uma atividade, às vezes quase mecânica. Entretanto, são os grandes e tremendos problemas da vida e da personalidade, imensos na sua substância exorbitantes do saber humano, insolúveis pela ciência moderna. Naquelas pequenas cabeças travessas pulsam as milenárias leis biológicas, exatas, fatais, absolutas na sua tão vasta elasticidade, entrelaçando-se os mais árduos problemas de psicologia. A alma das crianças, livre ainda, pela graça de Deus, da consciência reflexa que a educação proporciona, esconde sob o belo manto da mentira, a sua inocência, os seus movimentos e ímpetos, todas as flexões de seus raros repousos, a efervescência de sua primeira explosão.
Revelam-se-nos, com a rapidez da intuição, aqueles problemas psicológicos, todos tão evidentes e tangíveis para os olhos que sabem ver profundamente até alcançá-los. Como é feita, então, esta alma humana a ser educada? Por qual caminho o pensamento a penetra? Quais as reações que despertam? Como funciona aquele complexo organismo psíquico? Surge diante de mim, mesmo nas simples e pequenas coisas da escola, além de todas as tarefas e dos trabalhos pedagógicos, este formidável problema da personalidade humana, o problema da sociedade por vindoura, na nova e mais elevada ciência do futuro. Psicologia individual e psicologia coletiva, afeto e disciplina, diferenças de temperamento e de adaptação, ensino em massa e contato individual, misoneísmo escolástico, sobrevivência de critérios superados que, todavia, não podem morrer no meio de tantos duelos e tantas formas. Como tudo agita este conjunto de forças e de correntes que parecem quase irreais, porque não são perceptíveis e que, porém, tudo rege e ressurge em qualquer parte, em cada momento, com a potência animadora que somente as causas invisíveis parecem poder ter. Não desejo dizer nada de preciso, não quero conclusões. Desejo nesta conversa agitar, somente um pouco, estes conceitos, na expectativa de que do seu movimento nasça um choque, uma reação, qualquer ideia talvez útil e nova, que selecione outras ideias. A psicologia coletiva da classe é sempre muito inferior, como acontece em todos os fenômenos dessa espécie, à psicologia individual. Cai nela, de súbito, o nível de educação de cada um. Um jovem da massa ousa aquilo que jamais faria sozinho, isolado diante de sua consciência. Esta se abandona na coletividade a uma inconsciência ou consciência mais elementar e mais baixa. É isto que o professor tem diante de si na sua cátedra, impondo-se-lhe sistemas de domador. Vencida e domada, porém, esta menos evoluída alma coletiva, com os meios menos refinados que ela exige, o professor poderá, depois, fazer ressaltar, pouco a pouco, as superiores personalidades individuais. Aqui se inicia o trabalho de distinção e sobressaem de súbito os diferentes tipos, antes confundidos no conjunto, o tímido, o sensível, o franco, o inteligente, o obtuso, o improvisador, o mentiroso. Quantos matizes! Encontramos aí a sociedade inteira, porque nestes pequenos existe a alma humana em que se arroja na vida com todas as suas ilusões, fraquezas e belezas. O espetáculo merece ser visto. Quantas diferenças de estilo e de atitudes apresentam os jovens, quando interrogados um a um. Começa, então, nesta segunda e mais íntima fase do contato psíquico, um trabalho de penetração mais profundo, que conduz o olhar do professor à alma de cada jovem. Da soma e fusão destes olhares individuais surgirá depois um olhar mais profundo de conjunto, que abrangerá toda a classe. Então, e somente então, o professor conhece e possui na realidade, em suas mãos, toda a classe. Somente agora nasce aquela comunhão de espírito a que se pode, verdadeiramente, chamar de obra educativa. Esta posse da alma individual do aluno pode ter uma influência sobre a sua vida. Inicia-se aquele trabalho de compreensão que deixa vestígios mais profundos do que a pura erudição. Aquela obra de ascensão da fase de luta que implica o duelo do ponto, faz o jovem mentir, afasta-o do professor que lhe parece um inimigo. Segue-se a fase mais alta na qual a fadiga inútil, o atrito do choque recíproco e contínuo desaparecem e o aluno se torna um filho que trabalha de acordo e com a mesma fé do pai. Agora o nosso olhar se desvia dos escolares para aquela figura que se move na cátedra, sobre a qual vemos as grandes imagens e os símbolos mais venerandos. O que é que se move naquela figura? Alma, corpo, paixão. Se todos os trabalhos humanos pudessem ser reduzidos ao conceito de puro utilitarismo,
É certo que o trabalho de ensinar e de educar é o mais inadaptado a esta redução. Se a redução, qualquer que seja, puder ser transformada, por um espírito nobre, em missão, sabendo ver e exaltar o lado moral, nenhuma obra excede em grandeza esta do educador. Obra superior a toda classificação humana e reconhecimento exterior. Fixa o peso específico da pessoa moral e coloca-a no seu plano, em sua altura, na qual se equilibra, permanece, vive e vence espontaneamente. Eis o verdadeiro espírito da escola, o conceito vivificador que, no meio das áridas noções, faz nascer um ímpeto de conhecimento e de superamento. Eis a vibração profunda que tudo mantém e vitaliza, sem a qual tudo se torna morto, árido, frio, mecânico, insuportável e inútil. Então a aula, antes fria, se aquece. Aquela atmosfera feita de muralhas, de cátedra, de bancos, tão árida e pesada para os jovens, floresce de um não sei que milagre de emoções, que são talvez as únicas de todo o trabalho de escola que recordamos com alegria e que restam. Infeliz de quem fizer da cátedra um instrumento mecânico sem alma, mesmo sendo perfeita a execução dos regulamentos e das formas burocráticas. Máquina que funciona somente objetivando manter em pé uma posição e um estipêndio. O ideal, se bem que invisível, imponderável, é uma força tão substancial na vida que, sem ele, como acontece a tudo como sem alma, tudo se acaba e morre. O princípio hedonista do Dewey diz, base do mundo econômico, não pode, em alguns casos, sobretudo neste, bastar. Em torno a esta base da vida social, qual é a escola? Não é suficiente mover-se com a psicologia, mesmo honesta, de trabalho, mas é necessária uma paixão pelo bem. De outra maneira traímos e matamos a alma humana. Esta paixão de superamentos espirituais pode ter uma outra manifestação irradiante, além do âmbito educativo da escola, num campo ainda mais vasto, aquele no qual o professor se julgue parte integrante e construtivo das forças culturais e espirituais da nação. Não é esta missão ainda mais alta? A quem será portanto confiado o trabalho das criações do pensamento e das funções intelectuais de um povo, senão esta elite que justamente se aparta do furor da luta econômica, do comércio e dos negócios? Que coisa mais bela do que a figura de um professor modesto que, terminado o trabalho de educador de jovens, retempera o seu espírito em missão mais grave de educador de homens. Repousa nesta atmosfera de conceitos e passa as noites insones, pela alegria de se sentir, seja apenas uma gota viva no oceano vivo e construtivo do pensamento da nação em marcha. Não é talvez a mais nobre alegria humana e a mais evoluída das fases da vida terrestre, esta, na qual mais alto centro das sensações emotivas e vitais é transportado do nível vegetativo e passional para o pensamento e as criações conceituais. Desta maneira, a nossa conversa nos leva longe, a outro problema, o de saber, de aprender, para depois criar no pensamento. Qual é a técnica misteriosa disto? Aqui já a turba escolar desapareceu, o problema é mais íntimo e mais elevado. E a mente adulta observa em si mesmo para depois tirar deduções que iluminem também a comunicação do saber, que é o problema escolástico. No estudar e no aprender nós nos apegamos às formas mais empíricas. Acreditamos que esta arte consista no ler, repetir e reter, aplicando este sistema de ensino aos jovens. Mas, se consideramos a essência dos fenômenos psíquicos, de que complexo entrelaçamento de vibrações são eles a síntese? Seja no colóquio ou na conferência, nos quais a ideia sob da palavra psique, assim como no estudo silencioso e solitário no qual a ideia emerge da leitura, capacitamo-nos de quais interferências de onda, de quais captações subconscientes e, em alguns casos, de quais imersões em correntes psíquicas a nossa mente é susceptível. Ou atiramos a mente, seja ensinando ou estudando, um alimento que ela assimila por si, quem o sabe como.
E se o pensamento não é como se suspeita, se é, como tenho razões para o crer, uma vibração elétrica em ondas ultracurtas, de comprimento da ordem de um micron. A que revoluções, aplicações, métodos psíquicos, didáticos e escolásticos, poderia tudo isto nos levar? E se a ciência abrir as portas deste mistério que é a psique humana, que coisa será o estudo e escola no ano 2000 ou 3000? Fantasias pueris e distantes? Não creio. É um fato verificado, para quem possui o hábito da criação intelectual, que esta não resulta absolutamente das vias da consciência normal cotidiana, que nos é tão útil nas necessidades e correlações da vida. Parece que o progresso da racionalidade consciente e reflexa esteja como que suspenso, porque, para as construções superiores, um mecanismo mais íntimo e complexo deva ser posto em movimento, confiado a uma parte mais profunda do nosso eu, onde a consciência e a vontade chegam com luta, ou absolutamente não chegam. Estas coisas não são novíssimas e estranhas, mas velhas como o homem. Somente ainda não foram analisadas cientificamente. Há muito que os poetas possuem as suas musas e os músicos a inspiração. Wagner, no seu diário de vida veneziana, falava de um louco, o seu Tristão. Aquele louco surgiu-me claramente, eu transcrevi rapidamente como se o conhecesse, há muito, de memória. Perozzi diz que o compor é para ele uma necessidade impulsiva de temperamento. Chopin compunha numa espécie de êxtase. Não são, talvez, os artistas, antenas sensibilíssimas estendidas no infinito, aptas a registrar vibrações misteriosas. E não são todos assim? Penso em Mussorgsky, em Rimsky-Korsakov, Stravinsky, Ibsen, Dostoiévski etc., e não sei por que me vem à mente justamente nesta hora. É um fato que todas as mentes, sejam de artistas, cientistas ou mesmo santos, cada uma em seu campo, todas as vezes que se projetaram ao alto para arrebatar uma nesga do grande mistério das coisas, verdadeiros tentáculos, que a evolução, em antecipação, atira de encontro ao desconhecido, adotaram qualquer meio que foge à racionalidade comum, que parece coisa pedestre, de uma dimensão inferior, condenada por sua natureza a nunca se elevar acima do plano no qual se move ao infinito o trabalho de análise, sem esperança de síntese. A minha audácia reside no considerar este método até agora de exceção, deverá ser normal por evolução. Não nos provaram e ensinaram 50 anos de materialismo a evolução orgânica darwiniana, e milênios de vida das religiões não nos ensinaram a ascensão espiritual. Unamos estes dois conceitos e teremos uma evolução única, psíquica, como criação biológica. A linha da evolução se delineia, no começo, por tentativas, em casos esporádicos, por acenos embrionários, a princípios supernormais, com uma tendência lenta, gradual e tenaz nas suas normas de exceção. Tratar-se-ia, ao mesmo tempo, de um método de indagação radicalmente novo e diferente daquele que o precedeu, dedutivo e indutivo, que tanto criou em toda a ciência moderna. Passar-se-ia ao método intuitivo que revolucionaria o pensamento humano. Fantasias, dir-se-á. Se a ciência deseja decisivamente penetrar no íntimo mistério das coisas, é necessário um veículo mais rápido, um instrumento mais agudo que não seja a razão. Por que deveremos crer que a ciência já não saiba dar senão produções mecânicas e nada mais? E por que a inspiração deve limitar-se unicamente às formas artísticas e poéticas? Por que não poderá ser uma nova inspiração filosófica, matemática, social, moral, científica, não excepcional como até agora, mas normal? Porque esta arte de sentir por via imediata não poderá se tornar por evolução o método normal de investigação em todos os campos do saber. Neste psiquismo superior o pensamento é mais potente e nasce espontâneo, sem trabalho e sem fadiga. Que poderá, então, aflorar, do mistério das coisas. É audaciosíssimo,
Mas não é absurdo pensar na generalização futura do método intuitivo, hoje excepcional. E quem sabe se, dentro de alguns séculos, não se estude e se aprenda, à custa de métodos de sintonização. A fadiga dos livros seja substituída pela harmonização vibratória do ambiente. Já possuímos os receptores de rádio e televisão. Sabe-se que a matéria é, no fundo, energia e que o pensamento é energia que se transmite por ondas. Não é absurdo que se possa, sondado o mistério do subconsciente, alcançar a transmissão do pensamento por sintonia. A sua assimilação dar-se-á, não com fadiga do estudo, mas por recepção de um transmissor funcionando como distribuidor e recompositor do pensamento por via conceptual direta, sem forma de língua ou palavra. Este método da intuição, pelo testemunho dos que não podiam criar senão pela inspiração, teria a enorme vantagem de suprimir a fadiga. Alguns automatismos do pensamento são já de experiência comum e utilizáveis também como método didático. Quem não observou que, aquilo que se leu e estudou à noite, renasce facilmente diante da mente pela manhã? Existe, pois, ao que parece, a possibilidade de confiar ao subconsciente uma tarefa ao cumprir independente da vontade, da consciência e, portanto, sem esforço algum. O subconsciente parece ser máquina obediente a que se possa confiar a execução de um mistério quando, por um processo autossugestivo, lhe tenha sido concedida a ordem. Poder-se-ia desta maneira pensar uma ideia e, depois, abandoná-la porque aquela parte deu que independe da consciência continua a desenvolvê-la sem fadiga, amadurece-a sem atenção, desenvolve-a e leva depois à consciência, mais tarde, completa e adulta. Isto não é absurdo porque, sem dúvida, o eu é muito mais vasto do que a consciência e grande parte dele existe e age além dela. Há, fora do poder desta, um grande reservatório de saber que não aflora senão em casos especiais. Há um armazém onde as impressões se elaboram, quem sabe por que processo. Todas as nossas funções orgânicas como a respiração, pulsações cardíacas, movimentos peristálticos e outros, não são confiados ao subconsciente, isto é, a uma consciência que não chamarei inferior, mas pré-formada, na qual os atos, por automatismos, já estão fixados definitivamente. Isto poderíamos levar ainda mais avante. Admitamos que a consciência não seja consciência, vontade e fadiga enquanto for automatismo em formação e que a tendência da sua evolução, assim como o resultado do seu funcionamento, consistam num estado de estabilização no qual todos os produtos conquistados no trabalho concluído se fixam por automatismo, transformando-se, da tarefa a executar, do obstáculo a superar e da meta a conquistar, em qualidade adquirida, ideia inata, instinto inato na sua personalidade, e nela indestrutível. Aqui deduções, seja no campo do estudo individual, seja no do ensino, pode conduzir o conceito deste fixar-se por assimilação no subconsciente de todas as experiências, noções e impressões da vida. E o conceito deste processo de estratificação da personalidade em contínuo desenvolvimento e incremento por dilatação da consciência e desta absorção em forma indelével de tudo que alcança a psique em si mesma como parte de si mesma. Se a ciência soubesse encontrar a via para lançar as impressões no subconsciente, como tenta os meios para penetrar na estrutura atômica, não poderia também, assim como na desintegração do átomo se alcança a energia gratuita, realizar o aprendizado sem fadiga. Poder-se-ia deduzir uma outra observação, que o estudo não deveria ser somente um processo todo exterior de aquisição de noções. Para acumular noções de fatos, a pura erudição, não bastam os meios de registro mecânico, a começar pelas bibliotecas. Por esta razão, por que perturbar a psique? Isto é tanto mais verdadeiro quanto parece que, da ciência que se aprende na escola, depois que foi toda despejada pelo estômago cheio do aluno, nada é,
muitas vezes, levado para a vida. O estudo deveria ser sobretudo a arte de orientação no saber, trabalho de formação da mente e da consciência, matutação substancial de capacidade cultural e não colagem de noções. Em outros termos, deveria ser um exercício tendente à formação do automatismo do pensar, à transformação do ato de pensar, tão exaustivo, incerto e imperfeito nos poucos evoluídos como é a maioria dos homens crianças, em ato automático, espontâneo, instintivo tornar-se ato sem fadigas cheio de alegria e irresistível necessidade, como são na sua satisfação todos os instintos, uma vez verdadeiramente fixados na consciência. Explicam-se assim certas paixões raras, mas que existiram e existem, da curiosidade no saber. Casos em que o pensamento representa uma função normal, instintiva, uma necessidade vital, não uma exaustão. Parece, então, que o centro da vida se desloca do nível vegetativo orgânico das paixões, para o nível da concepção e do pensamento. Aí a personalidade vive espontaneamente sem aquele esforço do qual tentam fugir, como diante de um sofrimento, todos os dias com tanta tenacidade, os nossos alunos. A minha palestra levou-me longe, ao mundo onde os campos mais complexos e novos da ciência convergem e os audazes mais elevados aguardam para investigar, descobrir e concluir. São coisas distantes talvez menos do que se crê, mas coisas do amanhã. Lá se encontra o futuro do pensamento humano e também da escola. A humanidade caminha, entretanto. A psicotécnica, digo-o sem ironia, talvez não seja apenas uma palavra nova, como frequentemente se usa na ciência, para denominar coisas e velhas noções. São estas expressões necessárias e naturais pois que os movimentos psíquicos, em todos os campos são transformações biológicas. Estes são os fatos. E é uma realidade que este movimento mundial tomou pulso e arrasta o pensamento do mundo com uma força e uma velocidade sem precedente na história. Quinta parte. Problemas atuais. A Hora de Napoleão. 1939. Um recente volume, Vida de Napoleão, escrita por ele mesmo, tradução italiana da edição inglesa de Murray, de 1817, convida-me a colocar mais exatamente em foco o meu pensamento sobre este grande homem e sobre o seu destino, que é também o destino de um povo e de uma revolução. Isto encerra, em síntese, os acontecimentos de um continente, de um período histórico, de uma ideia social nova e tão vasta que ainda caminha. Deixa aos historiadores os pormenores dos fatos que não valeriam a pena repetir. Agrada-me, entretanto, investigar por trás deles a fim de descobrir o fio sutil com o qual o destino entretece a vida dos homens e dos povos. Napoleão foi um homem de exceção, por isso nele o destino foi constrangido a falar com mais evidência. Cada vida possui uma lei, mas em tais vidas especialíssimas fala a história. Não me interessa a pesquisa de estudiosos de coisas napoleônicas, se o livro é de seu punho ou obra de intérpretes. O sabor napoleônico, naquele estilo robusto, nervoso, concreto, existe e isso me basta para sentir-lhe, através da palavra, a figura e o pensamento. Naquele estilo vibra a vontade e a decisão, palpita a potência do homem habituado à ação e à vitória. Por este motivo, li o volume de um fôlego e, apenas concluído, eis que nasce em mim este escrito. Poucos livros sabem citar em mim reações tais e poucos têm encontrado assim densos de vida e de conceitos. Li nas profundezas da vida grande e trágica deste homem os ensinamentos da história. A moleza do reinado enfraquecido de Luís XV, filho degenerado do rei Sol, perde até a sua última justificação de graça na bondade débil e míope do pobre Luís XVI, vítima da força. A tempestade de sangue se desencadeia, e, do terreno ainda vermelho, nasce uma epopeia heróica e trágica para a qual é chamado como protagonista um desconhecido e humilde corso. Ele é feito para a guerra,
E o destino, que parece sabê-lo, constrange-o a fazê-lo e vencê-la. Com a revolução às costas é colocado em situação de não mais poder retroceder. Desta maneira, envolve-se de forças que se somam às forças dos acontecimentos, os quais desejam valorizar a sua indiscutível autoridade no meio de uma sociedade que renova a sua construção, as suas condições e os seus quadros. O corpo social que nasce da revolução muda a sua estrutura, abaladas as velhas organizações. Há um esforço de reestruturação em procura de novas e estáveis posições, num terreno livre, exigindo homens novos. Sobre o vazio feito pela revolução quanto a cabeças coroadas, história podia escrever: procura-se um chefe. Aguardava-se, todavia, que um chefe se revelasse. Em oportunidades mais naturais do dinamismo social, se as posições fossem bem protegidas e não desmanteladas por revoluções, a história não teria a iniciativa de chamar à valorização efetiva as qualidades desse homem, fossem elas as mais extraordinárias. Se o terreno não estivesse livre e a história não se encontrasse em expectativa, as leis da vida não concederiam excelsas valorizações ao indivíduo, nem aos puros objetivos de afirmação pessoal. Sem exagerar em sentido algum, creio que, no duelo entre o homem e a história reina, mais do que na guerra, uma suprema e divina harmonia que os coloca tempestivamente lado a lado para maior rendimento de ambos. A lei universal do menor esforço está presente também no campo social. No fundo da ferocidade, que havia manchado de sangue o primeiro surto de uma ideia nova, havia alguma coisa de verdadeiro, de justo e de potente. Havia o sentimento de renovação, a explosão primaveril dos renascentes impulsos biológicos, que investiam com decisão e diretamente contra a decrépita forma do velho regime, agora vazio de sua potência substancial e sobrecarregado de incômodas superestruturas seculares. Evidentemente, a Revolução Francesa continha princípios. Se no início se manifestaram sob a forma mais baixa, isto era porque o objetivo da destruição estava confiado àquele período primordial. Superada a fase necessária da limpeza do terreno, pôde Napoleão começar a construir. No fundo não se trata senão de uma longa e lenta revolução secular, pela qual a organização social se aperfeiçoa continuamente, ascendendo à justiça, conduzindo com os princípios de igualdade sempre mais amplos um maior número de cidadãos com direito à vida coletiva. Os incidentes de então, as violências e as incompreensões passam, mas o princípio permanece. Resta aquele movimento ascensional, lento mas constante, embora acidentado, das camadas inferiores sociais que sobem, demonstrando conter a mais fecunda reserva de vida que assim aflora a superfície da história sempre renovada nestas obscuras sementeiras. A história, impregnada das criações graciosas do século XVIII, experimentava um período de guerra e de poderio, exigindo de um Napoleão a força e a vontade para disciplinar a ordem nova que ameaçava naufragar na rivalidade entre as nações, primeira e natural consequência do sistema representativo em um povo não antecipadamente preparado. A vida produz em Napoleão a sua nota de força necessária para a sinfonia dos seus desenvolvimentos e utiliza no momento oportuno, a fim de completar o seu concerto com as demais. Delineiam-se aqui os dois momentos da vida de Napoleão, o em que executa sua missão e esta de pleno acordo com as exigências da história, e aquele no qual surge o reverso. A lógica na troca de posição da vida de um homem e no desenvolvimento de um fenômeno social. Não se pode discordar de que, enquanto Napoleão sintetizou o esforço de um povo para fixar uma ideia no mundo, as forças da vida não abandonaram. A ideia revolucionária voava com as águias contra os velhos sistemas decadentes da Idade Média. Napoleão resume em si o duelo imenso que se travava entre a França e o mundo civil de então. Não havia na realidade senão uma luta universal de ideias, uma tentativa de expansão, como verificamos ainda hoje, em proporções maiores.
A coligação da Europa e a França representavam dois princípios em luta. Napoleão devia completar a revolução, dando-lhe característica legal ao fim de torná-la reconhecida e legitimada pelo direito público da Europa. Enquanto batalhou pela aceitação de princípios novos e elevados, o destino lhe foi favorável. É que os chefes, conforme acredito, não são apenas servidores e artífices da evolução, o que já seria grandioso, mas, sobretudo, instrumentos momentâneos e ativos do pensamento de Deus. De acordo com o mesmo princípio, a história afasta os seus grandes homens quando não servem mais aos seus fins. Inutiliza-os quando eles não querem ou não podem mais servi-la. Portanto, aí daquele que atraiçoa sua própria missão, ver-se abandonado pelas mesmas forças que o elevaram à posição de comando. Aqui se inicia a segunda fase da vida de Napoleão. A força na qual ele havia acreditado, por motivos muito profundos, abandonou-o. A sua vontade movimentara outros impulsos no seu destino, o qual não é fatal, inelutável, mas consequência de um feixe de força sensível ao nosso desejo. Ele havia confundido a sua própria pessoa com a sua missão e a ideia da revolução. O triunfo aparente da força pareceu-lhe a substância, a finalidade do poder, quando era apenas um recurso precário. Se a França, cansada pelo esforço da revolução, desejava refazer-se sob a proteção da sua espada, após tanta guerra, demasiada guerra, a guerra pela guerra, acabou por se esgotar. Exaurida a sua função de expandir a ideia, o instinto dos povos negou-lhe cooperação. A semente atirada não exigia, para germinar, tão abundante sacrifício de sangue. Cristo, que venceu e vence sem a força, em maiores proporções, deve ter sido, com certeza, um enigma para Napoleão. Existe, portanto, uma lei mais geral, um princípio de vida sabe encontrar todos os meios para afirmar-se, quando deve fazê-lo, porque se encontra na estrada da evolução. Em dado momento, apresentou-se-lhe ao destino uma empresa temerária. Ele, todavia, escolherá a lei da força, que não admite acomodações com os planos da lei. A força, com a mesma natureza inexorável e desapredada, agiu contra o próprio Napoleão. Por isto, revivendo seu caso com maior experiência, nos tempos modernos, sente-se por instinto que o espírito, tanto quanto a força, é elemento necessário de afirmação e de solidez, em todos os empreendimentos humanos. O problema agrário. 1939. Ao iniciar esta série de artigos, eu me propus abordar pontos mais vitais do problema social de hoje. Portanto, não se estranhe que me ocupe também da agricultura, pelo menos em linhas gerais, uma vez que ela coopera na intensificação do nosso amor à terra. Para quem chegou, por caminhos próprios, àquela unidade de concepção sintética, que falta à ciência moderna, é fácil a passagem do problema médico-sanitário, de que falei em artigos precedentes, ao problema agrário, uma vez que ambos se apoiam na mesma base biológica e derivam da mesma raiz, que penetra nas camadas profundas da vida. O problema técnico agrário é, antes de tudo, um problema de orientação geral, sem o que a experimentação não possui princípio e nem guia. Também neste campo surpreendemos o materialismo, que chamarei de doença psicológica do século, nas suas últimas consequências, e prosseguimos na mesma campanha em prol da obra de ressurreição, desejada sempre no campo específico de cada problema particular. Por este motivo, cada um destes artigos soa como um toque de alarme que desejaria haver compreendido e escutado. Sabemos que a orientação materialista do último século, cujas últimas consequências práticas em todos os campos ainda vivemos, pode constituir, conforme se observa, um perigo para a saúde humana e representar também um atentado para a fecundidade da terra. Quando a concepção unilateral do materialismo chegou ao campo das realizações, a passagem é fatal e rápida,
E com o seu simplicismo mecânico experimental, ignorante dos aspectos mais profundos dos problemas, invadiu o campo biológico. Não podia, na sua pretensão de impor as leis da vida, se não provocar uma reação, porque elas são invioláveis. Se nas construções é necessário